Saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor Fernando Gomes e estamos estudando a revista da editora CPAD com o tema Os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. E hoje teremos a aula da lição de número 5, que tem por título A Sutileza do Materialismo e do Ateísmo. E eu gostaria de pedir a você que nos acompanha neste exato momento que divulgue o trabalho realizado pelo crente docente. Para isso, se inscreva no nosso canal e deixe o seu like e acione o sininho para ficar por dentro das nossas novidades. E eu desde já quero me agradecer, já me apresentei, sou o professor Fernando Gomes, sou da filial Soldado Paiva. E por que esse agradecimento? Por você estar tendo a iniciativa de procurar estudar, procurar agregar conhecimento, procurar e buscar se aperfeiçoar de acordo com o tema, revista, lição, e você está muito bem, e eu agradeço de verdade. Vamos lá para a nossa aula, vamos entender o que é sutileza. Olha só, a palavra grega utilizada para sutileza é apatê ou apate, isto é, engano, conforme encontra-se no livro de Efésios, capítulo 4, verso 22, e também sedução, Mateus, capítulo 13, verso 22. Essa palavra é usada para referir-se a pessoas de conduta enganosa e embusteira e que levam outras pessoas ao engano. É através de tais recursos que os mestres do erro conduzem suas vítimas ao desvio. Tá vendo? A sutileza nada mais é que engano. Então o tema da nossa lição é a sutileza do materialismo e do ateísmo, vice-versa. Ou seja, é um engano, a palavra própria é sedução, engano. E o entendimento que nós temos diante dessa lição, diante dessa palavra, materialismo e ateísmo, nós podemos tomar como tema central a condição enganosa que esse pensamento cultural, filosófico, essa doutrina, essas duas doutrinas que diante do decorrer da lição, se você for ler, elas podem ser tomadas entre uma só, porque uma vai complementando a outra, porque as duas levam a conduta embusteira, que trazem o engano. O entendimento que eles passam é que estão certos, mas que na realidade eles estão errados. Eles querem transformar o errado em certo e pega o errado em certo e pega o certo e transforma em errado, com o entendimento de que a voz de Deus não tem valor algum, porque o próprio Senhor, o próprio Deus, não existe. Então é uma sedução de uma ideia, pensamento, cultura, aonde que traz o engano para a mente humana. Ou seja, a sutileza é uma ferramenta. Que ferramenta é essa? Ferramenta de engano. Enquanto a palavra de Deus é uma ferramenta de verdade, uma ferramenta da verdade, uma ferramenta que apresenta a verdade, a sutileza ela vem trazendo esse ponto. Qual ponto? A mentira, o engano, a sedução, para que o homem venha ter a sua mente cauterizada. Vamos lá. Tópico 1 da nossa lição, que diz assim: compreendendo o materialismo e o ateísmo. O que é o materialismo, gente? É a atitude das pessoas que entendem que tudo é matéria e que tem uma vida voltada unicamente para os bens materiais. Olha só,
Olha que interessante, como é bom a gente ficar esperto. Os adeptos do materialismo são chamados de materialistas. Nós vemos que a sociedade está cada vez mais materialista, cada vez querendo coisas mais palpáveis para crer em algo. A palavra já não está tendo para essas pessoas, nunca teve, né, o seu devido poder, a sua devida ação. A palavra que eu estou dizendo, a palavra de Cristo, a palavra de Deus, e eles, vamos dizer assim, a geração de Tomé, precisam ver para crer, precisa tocar para crer, precisa enxergar algo palpável para crer. Com isso, com o crescimento desses adeptos a essa sutileza materialista, o que vem diminuindo? Vem diminuindo pessoas que creem no poder de Deus, creem no poder da fé. Por quê? Essas duas doutrinas, o materialismo, esses dois pensamentos filosóficos e culturais, materialismo e ateísmo, a gente vai ver no decorrer dessa lição que o intuito é minar a fé das pessoas, crer que Deus primeiro existe, que Deus criou os céus e a terra, Deus criou o universo, o homem não veio da matéria, o homem não veio da evolução, do contexto evolutivo, o homem veio porque foi criação e é criatura de Deus. Ou seja, eu creio porque a Bíblia está me atestando isso. A veracidade da história está na Bíblia. E a Bíblia, eu creio nela, creio que Deus existe, porque a Bíblia está afirmando, a Bíblia está dizendo, e muito também porque eu tenho fé. Então, esses dois pensamentos culturais, eles não vão ao desacordo somente contra a Bíblia. Eles têm a intenção de minar a fé do homem. Vai ao encontro, ao combate da fé humana. Da fé humana em quem? Em Deus, na criação do Todo-Poderoso Ser. Ou seja, o materialista, ou o pensamento materialista, eles entendem que tudo é matéria, que tem uma vida única para os bens materiais. Ou seja, ele entende que foi criado coisas do nada e não tem o Criador. Olha só, qual a função do pensamento do materialismo? Olha, entendam o que eu estou falando. É negar a realidade do mundo espiritual. Se negam o mundo espiritual, rejeitam o operar e o agir e o próprio Senhor. Dizem ser desnecessário a religião. Por que desse pensamento? Por que desse dizer? Porque para eles a religião fundamenta-se de uma verdade revelada, coisa contrária ao pensamento materialista. Como para esse pensamento a religião é desnecessária, o mundo espiritual torna-se inexistente. E eles conseguem negar a existência do Criador, os milagres que foram feitos por ele, através disso. Porque não existe um Criador. Se não existe Criador, não precisa religião. A religião é desnecessária. Por quê? O mundo espiritual é inexistente. Se o mundo espiritual é inexistente, a religião é desnecessária, ou seja, o pensamento, a doutrina da Bíblia, céu e inferno, não existe. Entendeu? Não existe Criador, não existe milagre, não existe Deus, não existe Senhor. Aí, ou seja, eles pensam, olha só o que eu falei antes, que tudo é obra do acaso. Aí que encontramos o perigo. Aí que vem a sutileza. Gente, tem um louvor agora que está cantando que diz assim, não é sorte, sempre foi Deus. Nem tudo é sorte, nada é sorte, sempre foi Deus. E onde que está o perigo da sutileza? Eles pensam que tudo é obra do acaso. Nada é obra do acaso. Tudo é Deus. Nada é sorte. Tudo é vontade permissiva do Senhor. O perigo, outra coisa, outra vertente, outra posição, outra linha de pensamento, seguindo
Quando tiramos Deus do centro e enxertamos a matéria, estamos desprezando o agir e os feitos do grandioso Criador. Olha só, quando a gente tira Deus do centro e coloca a matéria como centro de toda a criação, nós tiramos a beleza, nós tiramos os feitos, nós tiramos o agir, a ação no nosso grandioso Criador. Nós podemos ler na Bíblia homens que tiraram Deus do centro e se puseram na posição do próprio, e os mesmos foram reduzidos a nada. Ou seja, é muito perigoso o que esse pensamento cultural e filosófico está tentando colocar na mente humana, essa posição muito perigosa, porque nós temos exemplos de homens que tentaram ocupar a posição do Senhor e foram reduzidos a nada. Fernando, um exemplo, Nabucodonosor, no tempo, período de Daniel, é um bom exemplo, porque ele quis se autodeclarar-se sabedor, conhecedor, vamos dizer assim, fazedor, ter os seus grandes feitos, entendeu? Tudo pelo nome dele, poder dele, tudo sobre ele. O que Deus fez? Deus ele sondou o coração de Nabucodonosor e demonstrou quem era Deus na vida desse homem. Tanto é que ele passou um tempo comendo ali, a gente pode entender, comendo as ervas do campo, entendeu? Passou um bom tempo até ele reconhecer em seu coração que na realidade quem tem que ser exaltado e adorado é Deus. A gente tem outros exemplos mais, mas a gente vai caminhar. Aquela pessoa lá também no livro de, se eu não me engano, de Atos, que ele foi comido de bicho, Herodes. Ele foi comido de bicho porque as pessoas, voz de Deus, não é voz de homem, é voz de Deus, entendeu? Pessoas que se colocaram nessa posição foram reduzidas a nada. Então nós não podemos deixar que sutilmente esse pensamento enganoso e sedutor venha adentrar em nossa igreja. Jamais, porque esse pensamento destrói, o pensamento materialista destrói e muito. Destrói não, né? Um pensamento que tenta desprezar o agir e os feitos do nosso Criador. Tá bom? Então a gente tem que tomar cuidado. Tirar Deus do centro, colocar a matéria, jamais. Deus ele é o centro de todas as coisas. Essa cultura filosófica do materialismo coloca o Evangelho de Cristo como uma forte superstição. Outro ponto da sutileza, do engano, desse pensamento totalmente errôneo. Para eles o cristianismo, o evangelho é algo muito forte, supersticioso. Tudo para pensar, olha só, que ideia, tudo que a Bíblia diz para essa cultura, para esse pensamento, são fábulas. Pasmem os senhores e pasmem as senhoras. Tudo que a Bíblia diz são fábulas, ou seja, contos da carochinha. Nós sabemos que não é bem assim. A Bíblia é a voz de Deus. A Bíblia é a herança que Deus ele deixou para nós. Por quê? Deus ele falou com o povo através da história. E Deus deixou a história para falar com o povo. O interessante é que Deus ele permitiu nós, homens, conhecê-lo através das suas santas escrituras. Por isso que a Bíblia é muito importante para nós. A Bíblia não é um conto de fábulas. A Bíblia é a voz de Deus poderosa falando conosco. Como que diversos escritores, diversos livros, em épocas totalmente amplas, diferentes, vão escrever coisas que vêm da sua mente, coração, em épocas plenamente diferentes, e cada coisa vai se encaixando uma na outra. Só quem pode fazer isso é Deus, não é fábula humana. É Deus que
permitiu que nós conhecêssemos a sua palavra. Eu entendo como se a Bíblia fosse uma herança de Deus deixada para nós. E o cristianismo é a principal promessa de Deus cumprida para que o homem venha gozar da eternidade que Deus criou, e só podemos gozar dessa eternidade por conta do Evangelho de Cristo, por conta de Cristo, que ele viveu nessa terra, morreu. O Evangelho demonstra, não é um ato supersticioso, é verídico, que Deus ele enviou o seu Filho para morrer por nós. A veracidade, a firmeza, aonde que encontramos isso? Na Bíblia Sagrada. E mais adiante, o que é o ateísmo? Compreendendo o que é o ateísmo. O ateísmo ele é elitista e anda de mãos dadas com o materialismo. É o sentido amplo, é a ausência de crença na existência de divindades, ou seja, para eles não existe Deus. O ateísmo é o oposto ao teísmo, que em suas formas geral é a crença que existe ao menos uma divindade, ou seja, o teísmo é a crença que existe ao menos uma divindade, é a forma oposta do ateísmo. O ateísmo crê que não há nenhuma divindade. E olha só, raízes do materialismo e do ateísmo. Como conhecer o Senhor? Gente, como eu conheço a Deus? Olha só, eu sei que o ateísmo é o oposto de teísmo. O ateísmo não crê que não existe divindade, o teísmo ao menos diz que ao menos tem uma divindade. E eles, o ateísta e o materialista, eles andam de mãos dadas. E não existe Deus, tanto na criação, que é feita por matéria, e não existe Deus no pensamento de que não há. Ou seja, foram criados do nada e quem criou foi o nada, algo do acaso. Agora, a raízes do materialismo e do ateísmo. Como conheço o Senhor? Através das suas coisas criadas. Fernando, como que tem essa resposta? Romanos capítulo 1, dos versos 18 ao 23. Nós, homens, somos criaturas. E nós reiteramos a ação de nosso Criador. Por quê? Porque somos imagem e semelhança dele. Olha só o que Paulo diz em Romanos, capítulo 1, verso 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu poder eterno como a sua divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, teve um Criador. E quem é esse Criador? Foi Deus. Através das coisas criadas por Deus, conhecemos o nosso Criador. A criatura foi criada para adorar o seu Senhor, em tudo. Com os pensamentos filosóficos sutis, o materialismo e o ateísmo tentam deturpar a ação e a glória do Criador. A cegueira espiritual, gente, ela tem feito muitos homens e mulheres de reféns. Por quê? Porque é fruto de um pensamento perigoso, aonde que Deus não existe e que tudo foi surgido pela matéria. Lembrando que os pensamentos citados durante essa lição são consequências da queda do homem, ou seja, é pecado, é errado, é sutil, é enganador, é errado esse pensamento. Esse pensamento é consequência da queda do homem, ou seja, esse pensamento é consequência do pecado. Nós temos que ter entendimento que a cegueira espiritual está fazendo muitos homens e mulheres de refém. Coisas que a igreja está aqui para alertar, fazer as escamas dos olhos cair, tirar essa cegueira dessas pessoas que têm pensado que a ação e a glória do Criador já se foi ou não existe. Ela
existe. Não deixemos deturpar a palavra de Deus. O materialismo e o ateísmo apresentam o perigo. Olha só o que eu estou falando, falei antes, agora eu estou reiterando. O materialismo e o ateísmo, eles apresentam o perigo. E nós, igreja, cristãos, nós apresentamos o antídoto contra esses pensamentos contrários à nossa fé. O que? A própria Bíblia Sagrada. O que? O agir de Deus na nossa vida. Nós somos testemunhas verídicas do poder de Deus. Deus, ele não vai levantar uma outra geração para combater a sutileza do materialismo e do ateísmo. Não. Ele já levantou uma igreja poderosa, um cristão poderoso que é você. Então você é o responsável por combater, apresentar a própria Bíblia e viver o sobrenatural de Deus. A partir que você tomar essa decisão, você vai ver que você é o principal agente de Deus nessa terra, tendo combustível a Bíblia Sagrada e o Espírito Santo de Deus. Por que é necessário isso? Você revelar os feitos de Deus na sua vida. Porque, olha só, o príncipe deste século, a Bíblia fala o Deus deste século também, outras traduções, cegou o entendimento. Quando ele cega, nós, cristãos, igrejas, somos responsáveis por trazer novamente à luz a verdade para essas pessoas que estão cegamente confiando nesses pensamentos sutis, enganadores e abusivos. Deus, o Deus de toda a terra, quando nós nos apresentamos e falamos da veracidade da palavra dele, Deus, ele tem poder para quê? Para restaurar as visões. E Deus, ele tem poder para acabar com a dureza do coração do homem. Ezequiel capítulo 36, Deus, ele tira um coração de carne e põe um coração de pedra. Vamos lá, os pressupostos das doutrinas materialistas e ateístas. Para esse pensamento filosófico, a matéria é a única causa possível da criação de todas as coisas. Beleza, já falei. Deus não existe. Usam a ciência para enfatizar as suas teses. Na realidade, eles não querem aceitar as razões que têm e existem para crer na existência do Criador. A Bíblia, gente, é a principal evidência. Porém, essa evidência incomoda muitos. A Bíblia incomoda muitos, nós estamos vendo. Você está estudando essa lição, você compreende muito bem isso. Deus já se manifestou. E o ateísta e o materialista, eles não querem acreditar. Deus, ele criou todos os seres e suas habitações e seus alimentos. O interessante é que Deus, ele cria Adão e coloca lá os alimentos no campo. Deus, ele não coloca a semente. Deus, ele já coloca os frutos, os alimentos. Ou seja, a sua criação, Deus, ele já criou plena. E também os alimentos. Sendo que com o homem foi uma criação diferente. Porque Deus criou os animais, répteis, aquáticos, os que tinham asas, e não se comunicou a eles. Quando Deus, ele faz o homem, Deus, ele entende. O homem, eu preciso me comunicar com ele. Eu vou me comunicar com ele. Foi uma criação diferente. E Deus ainda colocou a sua imagem e a sua semelhança no homem. Ou seja, Deus, ele criou o homem para se comunicar com o homem. Não foi o homem em estado vegetativo. Não, Deus, ele criou o homem para se comunicar com o homem. Por isso, aí que está a diferença. E ainda coloca a imagem e semelhança. Então, Deus, ele queria ter o contato com o homem. Então, Deus, ele quer ter contato conosco. E por quê? Deus, ele cria o homem para ter o contato. Então, Deus, ele existe. Deus, ele é o Criador. Deus, ele não criou somente o homem. Deus, ele criou todas as coisas. E essas duas teses creem em uma cadeia evolutiva, ou seja, o homem vem de um quase sistema evolutivo. Com isso, com esse pensamento, gente, a alma do homem não é eterna. Por quê? Acabou, morreu. Se não tem o contexto, o mundo espiritual, para onde o homem vai? Entendeu? Ou seja, o homem vem de uma evolução, mas se acabou a alma
do homem não é eterna, é evolutivo. Quem foi o primeiro? Foi do nada? Eles não pensam nisso, esse pensamento, já que a evolução, vamos lá, ordem crescente, 1, 2, 3, 4, 5, o 1 veio primeiro, tem que ter 1. E nós, diante desse pensamento, o ateísmo e o materialismo, eles não apresentam para nós esse 1. Respondendo ao materialismo e ao ateísmo. Como que eu posso responder? Gente, com a Bíblia. E no mais, sendo racional. Crendo em tudo que vem de Deus. A ciência serve não para combater a criação ou os feitos do Criador. Então, Fernando, para que ela serve? Ela serve para testificar a veracidade das coisas realizadas pelo Senhor. Um bom exemplo, olha só, da ciência e confirmação é do intervalo de tempo no sistema solar. Por quê? Justamente pelos acontecimentos realizados por Deus no período de Josué. Ou seja, a ciência serviu para trazer a veracidade de algo que aconteceu no período bíblico. Então, como é que eu vou responder? Você vai responder sendo racional com a Bíblia, crendo que tudo vem de Deus. E também crendo, a ciência eu não posso tirar a veracidade da ciência, porque ela serve para trazer, não combate aos feitos criados por Deus, das coisas criadas por Deus, mas ela vem para testificar as coisas realizadas pelo Criador. O bom exemplo é a terra parando no período de Josué, onde que criou um intervalo de tempo no sistema solar. Agora nós concluímos. Gente, nós somos cristãos e Igreja do Senhor, e o nosso principal objetivo tem de ser combater o perigo dos pensamentos filosóficos aflorados desta atualidade. Quanto mais nos posicionarmos, mais seremos presentes e eficazes contra essas tais grandes ciladas. Somos trombetas mediante a esses perigos. Representamos ao Criador e temos como iniciativa que a nossa criação tem um sentido, razão e causa. Qual? Você foi criado para quê? Você foi criado para adorar ao Criador. Você, eu, nós não somos obras do acaso. Nós somos criaturas, obras perfeitas de Deus. E no mais, você vai vencer. Você nasceu para dar certo, porque você vai viver na eternidade com Cristo. Gente, muito obrigado de verdade. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus continue te abençoando. Prossiga nesses estudos. E eu gostaria de convidar você. Para quê? Para você seguir lá no Instagram, no Crente Docente, por gentileza. Também no Facebook, pelo Facebook Crente Docente. E ativar as notificações no canal, tá bom? Crente Docente no YouTube. Eu sou o professor Fernando Gomes. E muito obrigado por você estar aqui nos assistindo, nos ouvindo. Obrigado de verdade. Fernando Gomes, meu Instagram, Mensagem do Calvário, meu Instagram, meu site, minha página, tá bom? Que Jesus ele continue te abençoando. Fica com Deus. Amém.